Olá, eu quero saudar a você, a senhora, o senhor e também aqueles que estão participando conosco, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez com a nossa programação voltada para o tema Doutrinas Básicas, que é um programa rapidinho em que em poucos minutos você vai ter conhecimento daquilo que são perguntas que normalmente se fazem sobre aspectos básicos doutrinários da Bíblia. E que as pessoas às vezes têm opiniões e não têm uma fonte de referência para fazerem certas afirmações relacionadas a esses aspectos doutrinários básicos da Bíblia. E nós estamos aqui exatamente para isso, para te oferecer a condição de você poder ter uma ideia segura, bíblica, a respeito de certos assuntos corriqueiros que as pessoas às vezes comentam, você às vezes já ouviu falar, mas não tem certeza, e nós vamos falar sobre isso aqui hoje. E hoje nós queremos abordar um tema que é muito importante, que é relacionado à questão de salvação. Aliás, salvação é uma das doutrinas básicas da Bíblia. E o nosso tema hoje está na seguinte pergunta: salvação, por ser religioso ou religiosa, garante a salvação? Muito bem, vamos lembrar que quando falamos em salvação, nós estamos falando de uma salvação que vem de Deus. E isso através do seu único Filho, o Senhor Jesus, Jesus Cristo, que veio para salvar-nos da condenação do pecado. Então, salvação, ela vem de Deus e ela é para livrar o homem, salvar o homem da condenação do pecado. Salvação que vem de Deus foi até um assunto que nós já tratamos no episódio anterior. Se você não assistiu, pode ir lá e entrar no nosso site, ter acesso à nossa programação, e você vai ver ali episódios, inclusive anteriores, que vão ser bons para o seu entendimento de doutrinas básicas da Bíblia. Bom, é muito comum uma pessoa achar que somente pelo fato de pertencer a uma religião, ou seja, de ser uma pessoa religiosa, ele já tem a sua salvação garantida. Há também aqueles que acham que quanto mais religiosa uma pessoa for, mais garantida está a sua salvação. Então, a pergunta que temos que fazer é a seguinte: então o que é religiosidade? Vamos lá. Religiosidade está muito ligada à questão de práticas religiosas de ordem devocional. Então, a pessoa que faz isso, ela se torna um devoto. E podemos até afirmar que toda religião é boa, ensina a pessoa a fazer o bem, praticar aquilo que é honesto, dedicar-se à fé de todo o seu coração, mas tem uma coisa: nenhuma religião salva. Isso podemos afirmar. Mas se você quer ter uma resposta segura quanto à questão de ter salvação garantida por ser uma pessoa religiosa, vamos agora então à fonte. E a nossa fonte é a Bíblia, a Palavra de Deus. E nós vamos então já começar aqui no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 21. E nós vamos ver o que a Bíblia fala então sobre este assunto. Presta atenção. Mateus capítulo 7, verso 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito bem, então você já percebeu que a questão de religiosidade, ela não é uma prática que garante para as pessoas o acesso direto ao céu, ou seja, a salvação eterna em Jesus. Olha, uma certa vez o Senhor Jesus, ele se deparou com uma pessoa que era muito religiosa. E essa pessoa, ela professava uma fé que poderíamos dizer assim, uma fé apenas devocional. E pelas expressões que ela usava ali na sua oração para Deus, aquela pessoa demonstrava ser uma pessoa religiosa, mas ter uma religiosidade apenas devocional. Olha o que ela dizia. Ela dizia o seguinte, ela dizia assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem como este publicano, apontando para quem estava do lado dele. E ele completava dizendo assim: eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Aí, por outro lado, ali próximo do Senhor Jesus, estava um publicano. O que é publicano? O publicano era um cobrador de impostos, que, aliás, nem era religioso, mas ele confiava na misericórdia de Deus. E o texto bíblico diz que ele, estando em pé, de longe, ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim,
pecador. Aí sim, agora encontramos a forma de que a religiosidade não garante ao homem o direito de acesso à salvação eterna, mas quando ele se aproxima de Deus em humildade, em sinceridade, e ele professa a sua fé dependendo da misericórdia de Deus, confessando a Jesus que ele é pecador e que Jesus é Salvador, agora sim, ele não será um devoto, não será um religioso, mas será um crente verdadeiro em Jesus. Bom, nós esperamos então que com essa colocação tudo esteja claro agora para você a respeito desse assunto. Religiosidade não salva ninguém, religião não salva ninguém, mas Jesus, o nosso Salvador, é aquele que veio para nos salvar e nos levar para a vida eterna. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, a paz do Senhor Jesus.